Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Recebi esse relato há alguns meses. Vanessa foi para outra dimensão, uma dimensão diferente, perfeita e utópica. Boa para todos, menos para mim. Bem-vindos a Sete Além. Estou esperando você assinar o canal, ativar as notificações, curtir este e outros vídeos, comentar e divulgar. Espalhe a palavra. Vamos agora ao relato da Vanessa. Meu nome é Vanessa, tenho 24 anos e sou formada em Relações Públicas. Esse relato é para mostrar que Sete Além é real, está perto de nós e pode ser muito, muito bom. Tudo depende de para onde você vai. Já vou avisando, Luciano. Todo mundo vai gostar desse relato, menos você. Você vai entender o motivo. Em março de 2019, eu estava realmente interessada em entender esse assunto Sete Além. Meus amigos todos já conheciam e falavam disso, apenas eu nunca havia tomado conhecimento. Quando comecei a estudar o tema, já fui logo desacreditando. Vi todos os vídeos, li os relatos e conversei com o pessoal amigo. Olha, quando vi esse negócio de alma, caçadores de alma, Marília, homem agudo, torres de vigilância, rituais, multiversos, eu pensei, é tudo invenção desse cara. Cheguei a comentar com o meu pai, que é jornalista, e ele passou a te admirar, Luciano. Ele falou assim: esse sujeito inventou uma lenda que virou moda. Ele inventou uma tal de creepypasta que vocês tanto gostam. Acho que é a primeira vez que vejo alguém inventar uma lenda aqui no Brasil. Nossa, meu pai é tão boomer. Quando eu já estava desanimada de ter perdido tanto tempo, bom, perdido tempo não, porque os relatos são bons, mas digo perdido porque se fosse realmente tudo mentira, eu estava apenas lendo histórias muito criativas inventadas por você. Como eu ia dizendo, quando eu já estava desanimada de ter perdido o meu tempo, um rapaz veio falar comigo na minha igreja no domingo. Eu nunca tinha visto ele por lá, e nossa igreja é frequentada pelas mesmas famílias, geralmente. Mas eu dei atenção e eu cumprimentei o rapaz. Ele se apresentou como Iago. Ele disse que sabia que eu estava buscando Sete Além, mas que eu era uma pessoa muito bacana e que poderia me arrepender disso. Eu estranhei, pensei que ele fosse algum conhecido ou amigo de um amigo meu e estava pregando uma peça. Então eu perguntei como ele sabia e ele disse que quando uma pessoa começa a se interessar por Sete Além, ela ganha uma assinatura energética na aura, que dá para eles, cidadãos de Sete Além, perceberem. E aí essa pessoa fica à mercê de portais, recrutadores e outras coisas que ele falou e eu não sei muito bem. Claro que eu não acreditei nele, nem por um minuto. Mas ele falou assim: olha, a assinatura em você é muito forte. Logo, logo você vai para lá de qualquer jeito. Tomara que seja um lugar legal. Eu fiquei curiosa e perguntei se ele realmente era de lá e ele disse que sim. Eu já tinha visto vídeos e relatos sobre lugares legais em Sete Além.
Você mesmo já postou no seu canal e no seu grupo de Facebook. A rave, a história da japonesinha, o relato em Portugal, entre outros relatos muito bonitos. Achei interessante e dei mais corda para Iago falar. Até pedi o WhatsApp dele, mas ele disse que não tinha. Perguntei o que ele estava fazendo na igreja e ele disse que gosta de andar por aqui. E como isso não é permitido para todos de Sete Além, mas para ele é, ele gosta de aproveitar essa regalia. O Iago falou que ia me ensinar um modo, não um ritual, mas uma maneira de acionar um gatilho na minha cabeça que podia não funcionar, mas que, se desse certo, ele garantia que eu não ia para um lugar ruim em Sete Além e que logo ele mesmo me traria de volta. A proposta de Iago era muito ridícula. Ele falou algo parecido com isso. Nessa noite você espera todo mundo da sua casa dormir. Aí você encosta uma cadeira na porta do seu quarto, de modo que dificulte a entrada de qualquer pessoa. Não que impeça, apenas dificulte e atrase um pouco a entrada de qualquer pessoa. Aí você pega suas roupas mais velhas, mas que ainda lhe sirvam, coloque essas roupas do avesso e vista de trás para frente. Então, deite-se na sua cama de barriga para baixo. Cubra-se com o seu lençol. Cubra a cabeça também, cubra tudo, e fique com os braços e pernas abertos. Espere quase o sono estar chegando, então conte de 7 até 1. E cada número que você disser em voz alta, pense na palavra Sete Além, escrita em prata, em uma lousa branca. Eu ri da cara dele. Ele repetiu novamente essa fórmula ridícula e disse que precisava voltar. Ele avisou que essa fórmula não funcionaria com mais ninguém e também não funcionaria comigo novamente, que era apenas uma maneira de acionar um gatilho. Assim que ele saiu da igreja, eu esperei minha família voltar e fomos para casa. Ok, mesmo sendo besteira, sim, eu confesso que fiz o ritual ridículo que ele me mandou. Eu avisei meus amigos antes, que deram risada e falaram que aquilo ia ser uma perda de tempo, que eu me sentiria tonta. Mas eu pensei, ninguém vai ver. Coloquei a cadeira na porta, peguei uma camiseta, uma calcinha e bermuda velha, virei do avesso, vesti, ao contrário, e deitei na minha cama, embaixo do lençol, diretamente no colchão, com os braços e pernas abertos, e cobri minha cabeça. Nessa hora pensei, é melhor fazer com fé, já que estou fazendo essa besteira. Ninguém nunca vai saber mesmo. Esperei o sono vir. Quando eu estava com os olhos quase fechando, comecei a contar em voz alta. 7. E pensei na palavra Sete Além escrita na lousa branca, em letras prateadas. Depois foi 6, 5 e assim por diante. Quando eu estava no número 2, quase adormecendo, escutei alguém empurrando bem forte a porta do meu quarto e entrando, fazendo a cadeira que eu coloquei capotar no chão. Por baixo do lençol, eu vi a silhueta de uma pessoa chegando e pensei, ou eu enfrento isso, ou eu vou para Sete Além. Então continuei a minha contagem, e quando eu falei 1, uma luz bem forte acendeu em cima do lençol, como se aquela pessoa que entrou no meu quarto tivesse trazido um holofote. Eu senti que eu tinha afundado no meu colchão. Continuei quietinha até que alguém puxou o lençol e era o Iago. Eu estava deitada em uma cama muito confortável, colocada no chão ao lado de centenas de outras camas. O Iago estava diferente.
Estava com olhos maiores, amendoados, e ele estava mais alto. Sorria. Estranhamente, eu estava num lugar de dia e o céu era meio púrpura. Só que eu estava completamente consciente. Falei para ele: estou sonhando, né? Ele falou: vai ver, você está. Mas se está, melhor a gente aproveitar. Venha, vamos passear em Sete Além. Realmente não tinha nada a ver com esses relatos aí, e nem com aqueles outros bonitinhos. Foi um local totalmente diferente. Era uma cidade bem grande, com prédios lindos, azulados e bem altos. Iago me apontou um banheiro e disse para eu colocar minha roupa do lado certo. Entrei lá e fiz isso. Quando saí, ele me esperava. Essa Sete Além do meu sonho tinha o ar perfumado e as pessoas andavam calmamente pelas ruas, todas com aquela aparência estranha de Iago. Aqui é mesmo o Sete Além? Eu perguntei. Ele confirmou e eu falei que era muito diferente de tudo o que eu havia lido. Ele falou que os relatos nunca serão parecidos, porque Sete Além é imensa e as pessoas nem sempre vão para a mesma época. Eu perguntei em que época eu estava e ele falou que, no meu entendimento, eu estaria em algo como futuro. Todos estavam descalços e andavam calmos. Iago me disse que, depois de muito quebrarem a cabeça, os cidadãos de Sete Além haviam descoberto a paz, finalmente, e que há muitos séculos nada de ruim mais acontecia. Ele falou: as pessoas daqui não são obrigadas a nada, mas todos só fazem o bem. Não há armas, não há crimes, não há morte, não há fome. Não há sofrimento. Todos os cidadãos só vivem para estudar e aprender. Aprender? Eu perguntei, e ele confirmou. Descobrimos que nada é mais importante, por isso as pessoas passam metade do dia trabalhando e metade do dia estudando. Estudam o que quiserem e quando terminam partem para outra matéria, outro assunto. E esse estudo nunca acaba. E quanto mais estudam, mais querem estudar e melhorar essa parte de Sete Além. Eu não acreditei que estava sonhando com uma utopia. Adorei. Rezei para não esquecer nenhum detalhe quando acordasse. Iago me falou que as crianças de lá, desde muito pequenas, já aprendem sobre os maiores problemas que aquela sociedade enfrenta. Desde pequenas. Diferente da nossa, em que a pessoa estuda toda uma vida para depois entender os males do mundo, para depois enfrentá-los dentro de sistemas já preparados por outras pessoas, as crianças de Sete Além já ficam sabendo desde cedo e já são apresentadas à ponta do conhecimento. Livres de preconceitos e barreiras, as crianças crescem com o foco nas soluções. Os estudos são livres e sem cobranças. Não há competição ou busca por ser melhor. Por exemplo, ele disse, quando estávamos com problemas de energia, os educadores mostraram para as crianças esse problema e apresentaram onde os cientistas tinham parado na solução de suas descobertas. O mesmo para as doenças e problemas sociais. As crianças correram para tentar ajudar e solucionar. Além de darem muitas ideias, elas também estudavam para serem aptas para resolverem aqueles problemas. Iago falou que a educação não tinha burocracia e que as pessoas estudavam mais rápido porque o conteúdo dependia somente delas e não das séries e dos anos escolares, como aqui. Outro ponto que ele falou é que os mais avançados sempre ajudavam os menos avançados, que esse é um dos pilares daquela sociedade. O aluno com 7 anos de estudo ajuda o aluno com 6 anos de estudo, e por aí vai. Ele frisou que a pessoa com aptidão para um tipo de assunto estuda até esgotar esse tema, mas que a sociedade encoraja a pessoa a mudar de área sempre,
Assim, uma pessoa com 120 ou 130 anos já era considerada médica, engenheira, cientista e muitas outras coisas. E que muitas vezes, quando você escolhia uma matéria para estudar, quem ia te ajudar poderia ser alguém bem mais novo que você, que já havia terminado aquele tema. E que muitas vezes você também poderia ajudar essa pessoa em outro tema que você era mais avançado que ela. Enjoada de falar de assuntos de estudo, eu quis saber um pouco do governo, como era, se ele era democrático, etc. Iago me disse que as únicas autoridades respeitadas em Sete Além são as autoridades morais e intelectuais, que não há naquele lugar autoridades artificiais. Ninguém é eleito, não há militares, não há autoridades religiosas, nem autoridades escolhidas, votadas. A pessoa vale pelo que ela estudou e pelo caráter dela. Por isso, as melhores pessoas no sentido de estudo e de moral são as que lideram junto com as outras, sem pressão, só que também sem nenhuma regalia. As pessoas que lideram servem o povo e não são servidas por ele. Pedi para ele me mostrar a tecnologia, algo que me impressionasse para eu acreditar que aquilo era real. Ele me mostrou uma água que eles chamam de panaceia, que contém a cura de todas as doenças. Segundo ele, depois de depurarem o sistema mais saudável possível, eles criaram uma bebida que, ao ser ingerida, serve de alimento para células que copiam a parte padrão daquela matriz, mantendo apenas as diferenças individuais da pessoa. Assim, a pessoa era sempre reescrita, tendo a sua saúde zerada. Então todos têm os órgãos perfeitos, o sangue perfeito e por aí vai. Eu me empolguei, mas o Iago me lembrou que eu não estava na Terra, mas em Sete Além, e que aquela bebida não serviria para mim. Perguntei se eles tinham o equivalente ao câncer. Ele disse que sim, que era a mesma doença. Perguntei se eles tinham curado o câncer com aquela bebida que ele havia me apresentado. Ele disse que não, que o câncer havia sido curado há muitas décadas, quando uma criança sugeriu que o câncer era uma doença social e coletiva, não uma doença simplesmente do organismo. Assim, eles estudaram e descobriram que a sociedade com amor, perdão e caridade não tinha câncer, que cada pessoa com câncer equivalia a uma célula com câncer. Era a sociedade exibindo o mesmo padrão de doença que ocorria nos organismos. Quando eu pensei em perguntar mais, Iago me levou para um grande lago, onde as pessoas passeavam e nadavam. Eu vi muitos peixes estranhos no lago. Ele falou que lá as pessoas desenvolveram, por meio de alta engenharia, um processo de entender, respeitar e conviver com todos os animais, desde o menor inseto, de maneira sempre equilibrada, que eles jamais usavam controle de pragas ou barravam algum animal com janelas ou armadilhas, porque o equilíbrio perfeito havia sido encontrado. Cada animal e cada vegetal era respeitado em seu meio, e assim respeitavam também o equilíbrio dos cidadãos. Iago me contou que eles não comiam nenhum tipo de animal, porque, segundo ele, todas as vidas, todas, do ácaro ao gigante, têm o mesmo valor. Ele disse: quando você mata qualquer animal, você mata um pouco de você e da sociedade no geral. Eu estava achando tudo muito exagerado. Saca aquelas coisas típicas do filme Nosso Lar? Tudo estava muito perfeito. Eu perguntei por que eles eram tão parecidos fisicamente conosco,
E o Iago disse que, na verdade, eles eram bem diferentes. Eles tinham feito algo comigo para que eu não visse exatamente a verdadeira aparência deles, porque eu poderia ficar abalada e isso atrapalharia toda a minha experiência. Perguntei sobre as leis. Iago repetiu. Aqui, todo mundo pode fazer o que quiser, mas olha só, todos fazem somente o que é certo. Porque tem total consciência. Existem regras para os pequenos no começo da vida, mas depois eles mesmos se adaptam. Quanto mais livre-arbítrio a pessoa tem, mais ela vai fazer o certo naquela sociedade. Ou seja, ela tem poder e liberdade de fazer tudo, mas só faz o certo e usa esse poder e liberdade para ajudar, nunca para motivos egoístas. E quanto menos conhecimento, menos livre-arbítrio naquela sociedade. Por isso, para eles, há uma frase que diz, assim como para nós, a verdade liberta. Iago me mostrou a namorada dele, chamada Arim. Era uma garota muito bonita. Bom, pelo menos eu a estava vendo assim. Ele disse que eles se divertiam muito em Sete Além. Ele falou, para nós o objetivo de estarmos vivos é aprender, amar, ajudar os outros e aproveitar a vida. Eu falei, nossa, 4 As. Aprender, amar, ajudar e aproveitar. Iago riu. Eu quis saber das partes ruins de Sete Além. Já que estávamos no futuro, queria entender se ainda existiam partes ruins. Ele falou que raramente 1 ou 2 cidadãos não se adequavam e por isso iam embora para a parte rochosa. Então ele me apontou para um lugar um pouco feio no horizonte. O próprio Iago se corrigiu, dizendo que mesmo esses que partiam sempre retornavam para reaprender e recomeçar, pois sabiam que lá era melhor e não havia outro caminho, além do caminho da evolução. Então eu perguntei se havia prisão, e ele disse que podia me mostrar o equivalente a uma prisão. Ele me colocou em um elevador, que apenas fechou a porta por segundos, e depois abriu, e já estávamos em outro prédio bem longe, quase como um teletransporte. As pessoas sempre sorriam para mim porque sabiam que eu não era dali. Eu estava sendo muito bem tratada. Alguns brincavam dizendo que eu era sortuda porque tinha vindo para a parte boa de Sete Além. Iago me levou até uma varanda e apontou bem longe uma forma geométrica preta que estava equilibrada em cima de um obelisco. Bem longe. Ele falou, aquilo é como se fosse uma prisão. Não é, mas dá para entender como se fosse. Eu perguntei quem estava lá e ele falou, não é uma prisão. Eles estão soltos no mundo deles, na dimensão deles, mas não conseguem chegar aqui. Então é como se quem foi acondicionado lá dentro está impedido aqui, mas se sente livre, entendeu? Os nomes de quem está lá não fazem sentido para você. Alguns talvez, como Alma, Leamitz, algumas quimeras horríveis, os agachados e o Luciano. Perguntei para ver se tinha entendido bem e ele repetiu o seu nome, Luciano. Não sei o que isso quer dizer, acredite se você quiser, mas eu só contei o que eu testemunhei. Ou você já está preso lá ou será, de acordo com esse meu sonho. Por isso, fique esperto. Bom, depois de algumas horas vendo árvores lilazes, frutas estranhas, animais bizarros, e ouvir mais sobre utopia, filosofia, sociologia, chegou finalmente o momento de eu ir embora. Pensei que iria deitar na cama ou algo assim, mas Iago disse, Sete Além é questão vibracional. Você está aqui e não está ao mesmo tempo. Todos estão e não estão, basta um empurrãozinho. Então ele me apontou alguns fantasmas cinzas, tipo sombras,
Tá vendo aquelas pessoas? Elas estão no mundo delas, mas estão quase vibrando para 7 além, e quando vibrarem, virão para cá, ou poderão ir para algum lugar ruim, depende do portal. Iago colocou um saco de papelão na minha cabeça e tampou meus ouvidos. Então ele falou: quando você ouvir um zumbido, você vai acordar. Foi o que aconteceu. Eu ouvi e realmente retirei o saco da cabeça e estava em um corredor escuro, de frente para uma porta. Empurrei a porta e ela estava emperrada. Reconheci, era a porta do meu quarto. Empurrei com muita força e lancei a cadeira que estava do outro lado para o meio do quarto. Olhei para minha cama e me vi deitada lá. Me aproximei a tempo de me ouvir terminar a contagem, dizendo 2, 1, e então eu murchei para dentro do colchão. Ou seja, eu havia voltado segundos antes de ter ido. Sentei na cama e fiquei desacreditada em tudo o que passei. Se tiver sido um sonho, foi o mais incrível da minha vida. Dessa minha aventura só sobraram a memória de tudo que vi, que juro é muito real, e esse saco de papel, igual a todos, que provavelmente Iago pegou aqui na Terra. Tenho amigos que falam que essa história é mentira, outros falam que foi um sonho, e outros falam que eu fui abduzida por alienígenas. Até mais, Luciano. Espero que você não vá para a prisão em 7 além e que tudo isso tenha sido um devaneio. Beijos, Vanessa. E assim termina o relato da Vanessa. Um relato diferente, ousado e até certo ponto interessante. Se eu for mesmo preso em 7 além, conto com vocês para irem lá me soltar. Usem a hashtag Luciano Livre. Estou esperando o seu relato. 7 além está ansiosa pela sua chegada. E não se esqueça, deixe seu like, assine o canal, ative as notificações, comente e compartilhe. É sua responsabilidade espalhar a palavra. Até o próximo vídeo e nos vemos em 7 além.